abençoe cada componente aqui do grupo e que nós possamos crescer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ficamos felizes por estarmos iniciando esse encontro. Pela misericórdia de Deus, eu sei que cada um de vós tiveram certas dificuldades para estar aqui nesse dia de hoje. O inimigo luta, mas a vitória é certa pelo sangue do Cordeiro. Amém. Vamos estar falando em clínica pastoral, em clínica da alma. Nada melhor do que estar usando... o nosso curso é todo embasado dentro da ciência, mas com embasamento bíblico, 100% com embasamento bíblico. Eu gostaria de estar... Hoje vai ser um apanhado geral e depois sequenciaremos. Até pelo fato que eu quero colher material de vocês e cada dia vamos encaixar, vamos estar trabalhando pessoalmente a demanda de vocês. Estamos abertos a isso e é assim que nós vamos prosseguir. Provérbios 18:14 é um texto bem conhecido. Vamos começar com esse texto. Ele diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Existem algumas traduções que dizem que o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Então, tem algumas traduções, mas o importante é que a todo o embasamento desse texto aqui, através desse texto, eu fiz um artigo científico, apresentei na Universidade em São Paulo, sobre psicoimunologia. O que é isso? O que esse texto nos mostra dentro dessa visão da psicoimunologia? É que, dependendo do estado emocional, nós ficamos vulneráveis de uma simples gripe a um câncer. É muito sério essa questão da alma, essas questões emocionais, essas feridas que, às vezes, carregamos durante toda uma vida, por falta de tratamento, de falta de terapeutizadores da alma. E eu fico feliz que agora nós estamos com esse grupo e eu gostaria de estar preparando esse grupo para dar continuidade a esse trabalho piloto, para que possamos ter mais pessoas com acesso. Precisamos estar curados para curar. E esse texto, em epígrafe, quando fala que o espírito do homem vai suster, vai dar suporte, porque muitas das vezes, quando a pessoa está num estado emocional abalado, as doenças penetram no organismo, porque cai a imunidade. É muito interessante. Não é só a imunidade física, mas a imunidade emocional e, por que não dizer também, da imunidade espiritual. Todo esse contexto, todo esse embasamento, ele faz parte de uma vida saudável. Não é por acaso que a palavra de Deus é a nossa base, né? Então, quando nós deixamos nos abater, quando nós voltamos nossa mente e as nossas emoções para as coisas negativas, certamente isto vai atingir o nosso emocional. Eu me lembro bem, né, sabemos bem do profeta chorão, né, profeta Jeremias, quando ele diz que ele, num momento tão difícil, num momento ali, que ele estava cessado a sua liberdade, ele diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, muitas das vezes, nós olhamos para circunstâncias adversas que traz só coisas negativas para a nossa estrutura psico-emo-espiritual. Por isso, trazer à memória sempre coisas boas, coisas que nos dão esperança, isso já começa a fazer a diferença. E o Rabino Shaul, ou o apóstolo Paulo, são...
E o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele escrevendo ali as cartas aos Filipenses, né? Ele começa no 4:7, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí ele continua, portanto, meus amados irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de bom, nisso pensais. Então, a saúde emocional, a saúde espiritual, ela está muito ligada a essas questões de pensamentos, porque os pensamentos negativos vão levar coisas negativas. E por isso que Davi, ali no Salmo 1, ele diz que ele meditava na lei do Senhor dioturnamente, porque não sobrava tempo, quando nós começamos no estado de meditação, não sobra tempo para pensarmos coisas boas. Eu sempre digo, problema não é lugar de colocar os nossos olhares, mas devemos colocar os nossos olhares na solução. Muitas das vezes, a energia que nós gastamos com problemas, com situações, com coisas negativas, é a mesma energia que nós vamos usar para resgatar uma saúde emocional. Então, quando o Provérbios diz que o espírito do homem vai suster, vai aliviar a enfermidade, porque quando nós entramos num processo de coisas negativas, o nível de serotonina também tende a cair. Ou seja, muitas das vezes existem depressões transitórias devido a certos relacionamentos e certos pensamentos. Eu já tive paciente com que eu tratei de câncer, que eles contraíram a doença através do estado emocional. Eles acabam, vai entrando no processo que a vida vai tornando sem sentido e o cérebro acaba entendendo que não tem mais necessidade de viver. O nosso cérebro é uma coisa muito interessante. Quando nós repetimos coisas negativas, ele vai trazendo coisas negativas para dentro dele. Ele vai absorvendo. Vou citar um exemplo. Tem um texto que diz: irai-vos, mas não pequeis. Não coloqueis ou colocais o sol sobre vossa ira. Esse texto é muito interessante. Olha que ele não está dizendo no plural, no singular. Ele está dizendo no plural. Não coloque o sol sobre vossa ira. Ou seja, as pessoas, isso está falando para casal. As pessoas que têm certas dificuldades, certos problemas no relacionamento, ou algum desentendimento durante o dia, ok. Mas só que não deve dormir sem fazer as pazes. Por quê? Quando isso acontece com frequência, o cérebro vai entender que esse relacionamento já não é tão importante. E o cérebro vai conduzir uma próprio afastamento do casal. Por quê? Porque está dormindo, porque está colocando o sol sobre vossa ira. Eu conheci esse texto, mas eu demorei a entender que ele tem um embasamento muito interessante para a vida de casal. Eu entendi quando eu tinha preparado uma palestra que ia falar em encontro de casais no Sul, e na viagem que preparei tudo, slide, e na viagem Deus falou: não quero que você fala nada disso. O texto é esse: não coloque o sol sobre vossa ira. Aí que, como o nosso conhecimento da neurociência, sabemos que o cérebro trabalha de uma forma negativa quando o casal dorme brincado, aí eu fiz essas abordagens. Eu estou citando isso para embasar
toda essa questão da nossa vivência odierna, do dia a dia, coisas simples. São coisas simples que nos dão embasamento para um viver saudável. Às vezes as pessoas procuram coisas tão elevadas, mas esquecem das coisas básicas. Então, a questão da ira, a questão do nosso espírito abatido, ele faz toda a diferença. Uma coisa importante dentro dessa visão de clínica da alma, eu só fiz a introdução para a gente estar falando, como eu disse, a gente vai estar nesse primeiro momento dando uma pincelada geral em muitas coisas que vamos estudar. Uma das coisas importantes em clínica da alma é a ética, né? Nós precisamos ter embasamento ético em qualquer relacionamento, em qualquer atendimento que nós fazemos. O que é ética, né? As pessoas falam muito de ética, né? Mas a ética é um ramo da filosofia que estuda os bons costumes. Então, nós precisamos ter bons costumes como representante e como embaixadores do reino. Precisamos portar como tal. Devemos lembrar que somos geração eleita, somos sacerdócio real, e muitas das vezes portamos como mendigos. Nós não podemos portar dessa maneira. Nós fazemos parte de um sacerdócio real. O rei, ele vive com todas aquelas demandas que Deus tem nos ordenado. E, às vezes, nós esquecemos disso. Nós sabemos disso, mas nós não sentimos isso. Saber e sentir são coisas diferentes. Saber está na eminência psíquica, dentro do quociente intelectual, mas o sentir está no nosso quociente emocional. Então, uma integração entre o saber e sentir, ele é muito importante. E quando nós não temos essa integração entre o saber e sentir, vai ficar alguma coisa faltando em nossa estrutura psíquica, em nossos relacionamentos, em toda a nossa estrutura psico-emo-espiritual. Qualquer processo, ele há mudança, não quando está somente na fase da estrutura cognitiva, mas quando pega toda a estrutura psico-emo-espiritual. Esse termo psico-emo-espiritual eu criei porque está abrangendo o intelectual, o emocional e o espiritual. Até bem pouco tempo, a ciência trabalhava com 2 hemisférios, o intelectual e o emocional, mas esqueciam que nós temos o sopro de Deus e, como tal, somos seres espirituais. Inclusive, sempre defendemos a ideia, com embasamento, que não existe ateu. Porque todas as pessoas têm um quociente espiritual. Muitas das vezes, as pessoas, às vezes, tentam negar a existência de Deus, isso por uma situação ou outra, mas por que eu digo que não existe ateu? Dentro de um processo da estrutura psíquica, de um atendimento psiquiátrico, psicoterápico, psicanalítico, mesmo em clínica da alma, eles expressam Deus através de sonhos, através de associação livre, é o que nós chamamos o Deus do inconsciente. Mesmo que a pessoa não admita, nós temos o sopro de Deus. Então, isso faz toda a diferença quando nós sentimos isso, quando nós vivemos isso. Porque as pessoas vivem de uma forma e não vivem bem, e vivem com vazio existencial, justamente por falta da junção dessa estrutura psico-emo-espiritual. Estar bem emocionalmente, estar bem espiritualmente, estar bem psiquicamente. Porque se a pessoa não está bem
emocionalmente, nem espiritualmente, ela não vai estar bem psiquicamente. Ela vai sentir um vazio. E foi justamente isso que ocorreu ali na dispensação edênica, ou seja, ali no Éden, registrado no livro de Bereshit, ou no livro de Gênesis, quando o homem peca, há aquela cisão. Eu sempre digo que ali com a cisão, com o pecado, com o afastamento do homem de Deus, a alma ficou neurotizada. Por isso que é muito importante trabalharmos em clínica de alma esse religare, essa reconexão com o nosso espiritual, essa reconexão com o Criador, porque é a mesma coisa de uma criança que afasta de seus pais. Elas vão ficar perdidas, elas vão chorar, elas vão gritar, elas vão espernear, elas vão ter traumas emocionais. E a nossa alma, a dispensação endêmica, desde Gênesis, ela sofre esse trauma por afastar do Criador. Por isso que é muito importante trabalharmos o coeficiente espiritual, por isso que é muito importante termos conhecimento disso. Eu tenho falado isso para alguns colegas médicos, psicólogos, pastores, da importância de ter conhecimento, porque qualquer atendimento, sem levar em consideração o coeficiente espiritual, ele vai faltar algo. O ser humano tem sede de Deus. Ele admitindo isso ou não. Por isso, nós precisamos, retomando aqui, como representante de Deus, como sacerdócio real, como embaixadores do reino, portarmos como tal. Nós precisamos trabalhar para que as pessoas confiem em nosso trabalho, precisamos trabalhar com sigilo absoluto. Isso é muito importante no atendimento em clínica da alma, em um atendimento em psicanálise, um atendimento em psicologia, um atendimento em clínica pastoral, mesmo um atendimento pastoral, é muito importante que as pessoas tenham a certeza do que elas vão falar ali, vai ser, né, tudo aquilo vai ser guardado. É importante mostrarmos para elas que o sigilo de um aconselhamento é absoluto. Ele não pode ser 90%, 99%. Ele tem que ser 100%. É a mesma coisa que eu digo, a confiança em Deus. Não existe 99% de confiança em Deus. Confiança em Deus necessariamente precisa ser 100%. Precisa ser em totalidade. Porque Deus não agrada de coisas incompletas. E a nossa estrutura psíquica, emocional e espiritual precisa estar caminhando em harmonia, precisa estar caminhando em totalidade. Por isso que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Então, veja bem, é muito comum, isso já ouvimos várias vezes, as pessoas com problemas na vida, com situações adversas, falar que pega aquele texto, né, que Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas só pega a parte A desse versículo. Esquece que Jesus falou, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, o cérebro de certas pessoas que não estão dentro dessa harmonia, o que acontece? Eles vão optar, né, eles optam a viver essa vida de sofrimento. Porque Jesus falou que no mundo vou ter aflição, vou ter sofrimento, então vou concordar com isso. Mas ele falou, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele veio para o quê? Dar o quê? Vida e vida em abundância. Então, eu prefiro olhar
focar essa vida abundante. Porque existe uma coisa bem diferente, né? Nós, enquanto servos, nós passamos por provações. E provação, ela tem tempo determinado, ela tem prazo de validade, ela tem hora para começar e hora para terminar. Existem pessoas que passam 6 meses, 1 ano, 2 anos, que está em provação. Isso não é provação, não. Isso é uma direção errada que ela está vivendo, que ela tomou, e está tendo as consequências por isso. A provação pode vir de Deus, e ele entra conosco nessa provação. Existem coisas que ele permite para o nosso crescimento. Parou, foi? Socorro. De Deus em nossas vidas. Mas Deus entrou com ele. A mesma coisa dos 3, Ananias, Azarias, né, e Misael, que eu gosto. Eu não gosto de citar esse nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque é nome lá, aquele nome pagão que eles colocaram nele, né? Neles. Mas o que foram jogados na cova? Sim. Mas aí o que Deus faz? Mandou o anjo lá, ligou o ar refrigerado, eles ficaram tranquilinhos. Não houve dano algum neles. Presta atenção. Essa é a provação. Alguém quer falar alguma coisa aí? Pastor Daniel, Se quiser, quando pode teve falar. um momento que deu uma falha. O senhor está me ouvindo? Estamos ouvindo bem aqui, a retorno está bom aqui. Sim. Teve um momento que deu uma falhazinha aí que nós não ouvimos antes do senhor falar de Sadraque e Mesaque, né? Do lado da fornalha. Deu uma falhazinha Sim. que nós aqui não ouvimos. Tá, deixa eu repetir aqui. Eu Sim. disse que provação tem tempo de validade. Tem tempo para começar e tempo para terminar. Existem pessoas que vivem, assim, constantemente dizendo que está passando por prova. Passa 1 mês, passam 6 meses, passa 1 ano, passam 2 anos. Ainda fala, graças a Deus estou na prova. Isso não é prova, não. Né? Isso não é provação, não. Que provação tem tempo determinado. Aí eu citei Ananias, Azarias e Misael, acho que esse nome é mesmo deles, né? Eles falam Pronto, Sadraque, tá. Mesaque e Abednego. Isso. Eu citei Fechou. eles Era isso aí. eles foram jogados na fornalha, mas o anjo faz o quê? Vai lá e ligou a refrigerada, eles ficaram tranquilinhos. Não teve calor para eles ali. Então, isso aí é Certo. provação. Porque Pronto. Deus Fechou. tem propósito nas provações. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, nós devemos focar as nossas emoções para as coisas boas. Focar as nossas emoções para a vida abundante que Cristo veio dar para nós. Não é isso? Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. O sofrimento dele, o castigo que nos traz a paz, não estava sobre ele, sobre as suas feridas fomos curados. Então, essa precisa ser a visão emocional, né? O nosso conhecimento, o nosso sentimento, devemos estar nesta ambiência aí. Isso faz toda a diferença do nosso viver diário. Às vezes, existe necessário alguns ajustes pequenos. É claro que, às vezes, tem coisas que já a pessoa vai deixando passar, não cuida, não trata, não procura ajuda, e a coisa vai gravando. Uma vez, de uma forma, é claro, eu falei brincando, mas sério, né? Se chama chista. Uma pessoa me procurou, depois de tanto tempo de problema, ela já estava praticamente um quadro de depressão já gravíssimo. Aí ela já estava em tratamento há uns 2 anos, 3 anos. Quando eu vi levar, o paciente já estava até hospitalizado, pediram, botaram numa ambulância, levaram lá para eu ver. Eu desci, olhei o paciente dentro da ambulância, na quadra, assim, gravíssimo. Eu falei, olha, não tem mais jeito. Né? Porque existem situações que as pessoas pensam que somos médicos legistas, depois de morto que vai procurar ajuda. Então, como servo do Altíssimo.
É sério. É sério isso. Eu estou falando dessa forma para, né, chamar a atenção. Então, como Certo. servo do Altíssimo, nós precisamos procurar ajuda, É. saber nossos limites. Pastor, pastora, missionária, missionário, não são super-homens, não, não são mulheres maravilhas, não. Nós temos limitações e, como tal, devemos saber os nossos limites. Nós precisamos respeitar os nossos limites, porque Deus nos quer saudáveis para a obra dele. Né? Ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício, não. E às vezes sacrifício ele já fez na cruz do Calvário por nós. Então devemos misericórdia, né? E é interessante falar em misericórdia, a mente vai pensando, né? Eu lembro quando o apóstolo Paulo, aí eu falo aos pastores e pastoras, pastores está incluindo homem e mulher, né? No português, vindo do latim. Ou missionários, incluir masculino e feminino. Quando o apóstolo Paulo fala o jovem pastor Timóteo, ele usa, é um termo interessante, graça, paz e misericórdia. Pensaram nisso? Observaram isso? Às vezes eu falo graça e paz, mas ali, né, graça e paz, ou receber shalom do hebraico, mas ali ele fala graça, paz e misericórdia, porque nós precisamos de ter misericórdia. E isso, quando nós não temos misericórdia num atendimento, nós vamos ferir as pessoas. Às vezes fazemos isso porque nós não damos conta. Porque se uma pessoa chega ferida no consultório, no gabinete pastoral, ela está precisando de bálsamo. Eu digo, só dar bálsamo, só usa bálsamo quem tem bálsamo. Então, nós precisamos ter bálsamo. Se nós não temos, vamos pedir, vamos trabalhar toda essa estrutura emocional nossa, espiritual, psíquica, porque existem muitas pessoas, muitos, às vezes sacerdotes, às vezes até profissionais da área de saúde mental, que estão infragalhos, estão precisando de ajuda, né? Às vezes estão até atendendo a dor do outro, mas a maior dor está dentro de si. Então, precisa estarmos atentos a essas dores. Por isso que graça, paz e misericórdia. Misericórdia é uma palavra muito interessante. O apóstolo Paulo a usou também em Romanos 12, né? Romanos 12 ele diz, portanto, é interessante que, portanto, é uma conjunção conclusiva, ou seja, quando não há mais recurso. O apóstolo Paulo, como sabemos, era jurista, ele usa isso baseado nas leis romanas, nas leis, né? Ele fala, portanto, no direito, no termo jurídico, é um processo quando está em trânsito julgado, ou seja, não há mais recurso, não tem mais o que recorrer. Então, ele usa esse termo, portanto. Agora, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ele usa lá em Timóteo, né, para o jovem Timóteo, graça, paz e misericórdia, e fala da misericórdia aqui outra vez. Rogo pela misericórdia de Deus. Misericórdia é um termo, né, como o apóstolo Paulo era cidadão também romano, esse termo ele escreve lá, né, lá para Roma, né, ele usa esse termo, está em latim, misericórdia em latim, miserere cordis. Miserere, miséria, cordis, coração. Ou seja, pede a Deus pela miséria do nosso coração. Então, precisamos disso. Precisamos ter misericórdia. Mas para eu ter misericórdia, eu preciso também conhecê-la. Eu preciso ter misericórdia comigo mesmo. É aquilo que eu falei, e saber respeitar os limites. Então, é muito profundo. Eu sou admirador de Paulo. Eu falei que quando chegar lá no céu, eu sei que a filha de Jesus tem eu sou tão pequenininho, vou estar longe, né? Vou demorar a chegar lá. Mas eu quero abraçar o apóstolo Paulo.
né? Quando ele diz, pela misericórdia, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque os sacerdotes no passado faziam sacrifício de animais, né? Mas o nosso sacrifício vivo, o que é sacrifício vivo? É o sacrifício da renúncia. É o sacrifício quando nós renunciamos, não por uma obrigação, mas por entender que da misericórdia de Deus para conosco, nós renunciamos dentro de toda a nossa estrutura psico-emo-espiritual. E às vezes existem algumas renúncias que não são totalidade. Aquela renúncia obrigatória, eu vou perdoar porque a Bíblia manda perdoar. Às vezes ensinamos a criança, você tem que perdoar porque a Bíblia diz assim. Sim, está correto, a Bíblia diz assim. Mas esse perdão, às vezes é um perdão não que eu chamo de autônomo. A pessoa perdoa porque é obrigada a perdoar, mas ela tem que entender, ela tem que sentir para ter o perdão que eu chamo de heterônomo. Aquele perdão com todo o nosso ser, com toda a nossa estrutura psico-espiritual. Né? Então, assim, é muito interessante quando nós olhamos a Bíblia com toda essa visão psico-espiritual. Não só com a visão espiritual, não com a visão intelectual, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a revelação de Deus. Então, eu tenho que estar conectado para entendê-la. É claro que eu preciso de epistemologia, ou seja, conhecimento, tal, estudar, mas eu preciso entender também com o Espírito, né? Jesus, eu estive estudando sobre a estrutura psíquica dele, Jesus como homem, né? Os confins de psiquiatria e de psicologia não suportam toda a sua estrutura psíquica, todo seu coeficiente intelectual, então ele é muito profundo. Então, os ensinamentos dele, tudo que ele fala ali, está envolvendo toda essa nossa estrutura. E para frente aqui, eu fiz alguns tópicos aqui falando, nós vamos entrar sobre isso. Então, o que eu quero dizer? Que nós precisamos estar conectados com o nosso coeficiente espiritual. Porque quando conectamos com o nosso coeficiente espiritual, nós estamos conectando numa dimensão que vocês não têm ideia. Aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou que ali em Coríntios nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ter a mente de Cristo, isso está muito além desse coeficiente intelectual. Essa visão, ela tem uma amplitude que, às vezes, nós não paramos para sentir. Às vezes nós falamos isso, aquilo, mas nós não paramos para sentir ter a mente de Cristo. E interessante que a mente de Cristo, ela tanto aí que ele fala no aspecto intelectual, como a conexão com Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, aquilo que eu disse anterior, somos geração eleita, somos sacerdócio real, nós somos príncipes, nós somos co-herdeiros de Cristo. E nós somos, na verdade, filhos por adoção. Está lá em Efésios, no capítulo 1. Mas, às vezes, nós não sentimos isso. Nós sabemos isso. Aquilo que eu disse, somos herdeiros, mas muitas vezes portamos como mendigo emocional, mendigos espirituais, né? E isso precisamos dar, né, uma virada de página. E eu espero caminhar com vocês nesse sentido. A partir de hoje, que todos tenham uma virada de página, um outro olhar, uma outra visão, né? A ampliar, ter esse olhar clínico também, né? Porque quando nós começamos a ampliar a nossa visão com um olhar clínico, isso muda, é muito interessante isso. Vocês podem ter certeza que essa interação psíquica, ela vai interagindo no nosso
inconsciente nosso, eles vão interagindo. Isso acontece muito num processo terapêutico, essa interação, como acontece, né, no processo de aconselhamento pastoral, na clínica da alma, e não deixa de ser um processo terapêutico. É interessante dizer que precisamos estar bem estruturados, porque o coeficiente que estiver mais fortalecido é o que vai prevalecer. Por que eu estou dizendo isso? É muito importante que eu vou estar passando para vocês. No atendimento, a gente precisa estar bem emocionalmente, espiritualmente, obviamente, né? E intelectualmente. Porque existem pessoas que nos procuram de diversas cargas emocionais, disfóricas, ou seja, negativas, que isso pode contagiar. As doenças mentais, elas são contagiosas. Não pense os senhores que não são contagiosas. Então, alguém, quando vai atender um paciente que nos procura, ou um membro da igreja, se ele estiver com algum distúrbio muito forte, se a gente não estiver preparado emocionalmente, podemos ser contaminados. Então, eu estou pontuando isso, por quê? Porque muitos pastores têm muito cansaço mental, muito esgotamento físico. É devido a isso. É o contágio psicoemocional daquelas pessoas que vão sugando. Devemos ter cuidado para não sermos sugados. E tem pessoas que são... Quem morou na roça conhece um negócio chamado, acho que, sanguessuga. Eles prendem né? Então, tem pessoas... São ovelhas mesmo, são sanguessugas. Elas não estão preocupadas com o bem-estar do pastor, elas não estão preocupadas com isso, não. Elas querem sugar. Então, precisamos estar preparados para isso, saber ter um antídoto para isso, para que nós saiamos, vamos para casa, os nossos afazeres, deixemos aquilo lá. Eu sempre falava aos meus alunos de psicologia, né? Olha, nos atendimentos de vocês, dentro do consultório, bota um cabide lá. Né? Quando vocês chegarem, quando vocês terminarem de atender, bota os problemas que vocês atenderam no cabide ali e vai para casa sem eles. Não carregue coisa de gabinete pastoral, de consultório, não leve isso para casa, não. Senão, vai perpetuar esse cansaço mental, esse cansaço emocional. Isso entra sem a pessoa perceber. Pastor, né? Os pastores têm essa coisa de dar. Isso é de pastor mesmo, né? De cuidar de ovelhas. Mas, lindas... Pois não. Assim que o senhor concluir a sua fala, eu quero falar só algo relacionado a essa questão da gente absorver essas coisas negativas, né, de outras pessoas, e se a gente não tiver um cuidado, a gente acaba se contaminando, e eu sou um exemplo vivo disso. Eu acho que até comentei para o senhor outro dia um pouquinho disso, mas eu quero contar só uma partezinha assim que o senhor concluir aí. Só para... Não, por favor, pode, depois eu não me perco com isso, não. Pode falar. Há alguns anos atrás, eu ainda, assim, na minha juventude, eu tinha um certo problema, assim, eu estava conversando com algumas pessoas, assim, normalmente, e de repente me batia, assim, aquela fraqueza emocional e eu acabava desmaiando. E algumas pessoas que viveram isso e que viram isso em mim, algumas pessoas disseram até que era uma coisa assim, maligna, e que era coisa espiritual, que eu tinha que ir para um tratamento, até Umbanda, esse pessoal, uma época atrás, eles falaram, você tem que passar por um descarrego, você tem que fazer isso. E eu achei assim, que não era nada disso que o pessoal estava falando. E, por coincidência, eu fui procurar um médico, e o médico conversando comigo, ele falou assim, olha, você costuma ouvir muitas pessoas assim com problemas emocionais? E eu disse sim. Ele falou assim, você consegue resolver as situações dessas pessoas que você ouve? E eu disse
Não, algumas eu tento assim, aconselhar, mas não consigo. Então, a causa de você estar tendo esses desmaios é uma sobrecarga de coisas negativas que você está absorvendo, porque você tenta resolver o problema das pessoas e você não consegue. Então, automaticamente, isso aí ela não está saindo de você. Você está absorvendo, sugando toda essa carga negativa, isso está afetando o seu sistema nervoso. É por isso que você está tendo essas descargas de fraqueza e a ponto de você ter esse desmaio sem saber o que é. Então, a partir de hoje, pare de ouvir se você não pode ajudar, se você está precisando de ajuda. E aí ele me deu algumas direções, um médico que poderia me passar um remédio de uma farmácia, né? Mas aí ele percebeu Foi isso muito em mim. consciente ele. E aí ele me deu algumas orientações, eu passei a observar as orientações que ele me passou e o problema acabou. Infelizmente, tem pessoas, como eu disse outro dia para o senhor, a gente conversando um pouco, infelizmente nós temos nós cristãos, né? Dentro das nossas próprias igrejas, a gente tem esse lado de querer ouvir muito as pessoas com os seus problemas emocionais, e a gente não consegue resolver. E a gente vai absorvendo aquilo, trazendo para casa, e a gente às vezes quer extrair uma força de dentro de nós que a gente não tem para tentar resolver, e acaba fazendo isso aí. A gente se contaminando com isso também, trazendo para dentro de casa, aí afeta a família, afeta os filhos, e a gente fica vivendo uma vida sem entender o porquê essas coisas estão acontecendo. Foi muito bem colocado essa sua fala. E, assim, isso é um aprendizado para a gente. Eu estou falando porque eu vivi isso é um aprendizado que a gente tem que, né, passar a observar. A gente não... Isso. Essa fala é muito importante, porque é a prática do dia a dia. Não? Eu sempre falo, não adianta só teoria. Por isso que nós trabalhamos com teoria e com prática. Mas alguém quer fazer alguma colocação? O pastor Daniel, eu tenho um exemplo Pois também, não. pegando aqui a pontinha da corda, né? Do irmão aí, Elson, né? Eu quero, assim, contar pela experiência que eu tive de 2021, né? 2022, é que eu tive alguma situação que eu precisei de ajuda. Quando eu conheci o pastor Daniel, eu conheci a história dele, depois eu conheci pessoalmente. Eu queria entrar no psicanálise, e dentro do psicanálise eu aprendi uma coisa. Eu como estudante, né, com psicanálise, eu vejo um paciente, uma pessoa que me procura, que tem um problema muito sério. Eu tenho a obrigação de ver se eu consigo ajudar, ou se eu não conseguir ajudar, eu passar para um profissional que é superior a mim. Isso aconteceu com 3 pessoas, e o pastor Daniel disse... Nós precisamos saber respeitar os nossos limites. Inclusive, mesmo algo que está dentro, né? Por isso que o conhecimento, aqui que eu chamo de epistemologia, ele é muito importante. Nós precisamos ter um embasamento teórico e prático, porque só teoria não resolve nada. É como um barco, como um barco de 2 remos, que vai só de um remo. Ele não vai sair do lugar, só vai ficar girando. Deixa eu ver, 8h20, 8h23, né? Não tem tempinho aqui, graças a Deus. Deixa eu só dar mais uma pincelada aqui. As pessoas que nos procuram, seja em gabinete pastoral, seja em consultório, nós precisamos dar segurança, confiabilidade e acolhimento. Então, isso, para que possamos dar segurança a elas, nós precisamos passar segurança, nós precisamos estar seguros, nós precisamos estar bem resolvidos. Muitas pessoas procuram atender o outro para resolver seus problemas pessoais. Eu já tive alunos no curso de psicologia da universidade, eles entraram, tinham problemas
diversos de infância e foram tentar fazer psicologia para resolver os problemas pessoais deles. Como muitos vão tentar ir para a igreja para resolver problema pessoal, muitos vão por várias situações. Então, precisamos estar bem resolvidos. Ninguém pode atender alguém se não estivermos bem resolvidos. Tem dia que, se não está bem resolvido, vamos deixar para outra pessoa atender. Vamos adiar esse atendimento, porque pastor tem problema, pastor pode não estar bem, missionário pode não estar bem, médico pode não estar bem, médico fica doente também, pastor fica doente. Então, isso é muito importante. Mas paciente ou membro de igreja quer saber disso, não. Isso é bem claro. Eu aprendi isso com uma secretária, minha já é secretária, isso já tem uns 20 anos, ela foi minha secretária, a vida toda tinha sido secretária. Uma vez eu não estava bem, né? Eu falei para ela desmarcar as consultas, né? Que eu não estava passando mal. Falei, não, doutor, você não pode falar que está doente, não. Que paciente não pode saber que médico está doente, não. Eu vou dizer que o senhor está no congresso. Eu falei, não, eu não vou mentir, não, estou doente. Então você fala o que você quiser aí. E muitas vezes também o pastor, mesmo quer saber se o pastor está doente, se não está bem, né? Um pastor é para 100 ovelhas, mas 100 ovelhas não é para um pastor, né? A realidade é essa, né? Por isso que aqui no Espírito Santo nós trabalhamos com pastoreio de pastores, né? E aquele pastor nós pegamos, damos apoio, precisamos desabafar, a gente trabalha tudo isso, nós chamamos esse projeto piloto aqui, isso é muito importante. Então, dentro desse curso de clínica pastoral, eu quero ter a honra de dar esse suporte para vocês, né? Na caminhada de vocês. Que maravilha. Então, continuando aqui, as pessoas precisam sentirem acolhimento. Acolhimento é uma coisa muito importante. Porque não adianta dizer que a gente acolhe se a gente não está acolhendo com todo o nosso ser. Outra coisa, precisamos trabalhar o nosso processo de aceitação. Como eu vou aceitar alguém se eu não aceito a mim mesmo? E não pensem que, muitas das vezes, isso não é tão simples. Existem muitas pessoas que não se aceitam. Isso existe dentro a psicanálise freudiana não tem isso, certa psicologia não tem isso, mas existe o que chamamos de sombra. Sombra é um lado obscuro do nosso consciente que nós não vemos. E existem muitas coisas dentro de nós que nós não aceitamos. E, às vezes, o que fazemos? Fugimos. Ao invés de resolver, nós vamos fugir. Vamos procurar refúgio em tantas outras coisas, né? Para, ao invés de pegar e tentar buscar ajuda. Então, se a minha aceitação não estiver boa, eu não vou aceitar o outro. E isso é interessante, que o cérebro, ele entende quando alguém não está nos aceitando. Às vezes ele diz por palavra, você pode dizer que eu vou te ouvir e tal, estou aqui para isso. Pode ir por palavra, mas o cérebro vai falar, não, ele está mentindo. Entendeu? É aquilo que eu chamo de interação psíquica. Então, não adianta. E por isso que nós precisamos ser transparentes, sincera ou sincero, né? Num atendimento. Senão, nós não vamos ajudar. Porque tem pessoas que nos procuram, eles não têm coragem de expor. Por quê? Porque eles se sentem ameaçados. E a partir do momento que ele tem confiabilidade em nós, que ele sente que está sendo aceito, realmente acolhido, a ameaça cai. Então, para que possamos ajudar alguém, precisamos oferecer para eles ameaça zero. Será o que eu vou falar e não vai expor isso, não? Percebe?
Então, por isso, que temos que ter muito cuidado, né? Em estar falando e tal, para que a pessoa sente aceita. É aquilo que eu falei. Sigilo tem que ser absoluto. Uma frase aqui que eu vou citar para vocês, que eu anotei antes de começar a aula aqui. O grande segredo para a cura dos traumas emocionais é amar. Vou até repetir essa frase. O grande segredo para a cura dos traumas emocionais é amar. Já pensaram nisso? A profundidade que tem o amor. É por isso que Jesus, né, vamos, dentro dessa ambiência, Jesus, o que ele falou ali em Mateus, né, nos Evangelhos, Mateus 22, 37 a 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que é isso? O que é amar a Deus? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Já imaginaram que tem aqui uma visão psicoema espiritual? Porque quando amar de todo o coração, o que é o coração? O coração é o centro da vontade. Quando a Bíblia fala em coração, não é aquele órgão que eu fiz residência que trabalhei em centro cardiológico. Não é aquele órgão que não. Coração é, quando a Bíblia fala, o centro da vontade. Então, você precisa ter vontade de amar a Deus. Isso aí está no quociente intelectual, de toda a sua alma, ou seja, com todo o teu ser, com toda a sua vida. Alma é vida, né? Ali em Gênesis, o quê? A palavra nefesh o homem se torna o quê? Alma vivente, a pessoa que tem vida. E de todo o seu entendimento. Então, com toda, amar a Deus, com toda a estrutura psíquica e espiritual, com todo o nosso ser. E quando nós amamos a Deus com todo o nosso ser, nós já vamos o quê? Nós vamos dizer, olha, Senhor, esse ser que já não chama o meu, esse ser é teu. Isso chama-se entrega total. Isso tem uma diferença nas nossas emoções. Isso tem uma diferença nas curas dos traumas emocionais muito grande. Quando a pessoa passar a entender isso, passar a viver isso, passar a sentir isso. Não foi por acaso que o grande mestre disse isso, não. Isso tem um valor psíquico, isso tem um valor emocional. Espiritual, nem preciso dizer, né? Muito grande. Aí ele segue. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então, amar é uma decisão da minha vontade. Ninguém nasce amando. Não pense, senhor, eu vou falar para as mães aí de plantão, a criança, e os pais também, né? Criança não nasce amando ninguém, não. Criança aprende a amar. Vocês pensam que Adão, lá no Éden, ele sabia amar? Ele não tinha aprendido a amar ainda não. Por que eu digo isso? Porque quem ama defende, quem ama protege, quem ama dá a sua vida. E Adão, o que acontece quando a cisão ali, quando eles pecam? Quando Deus o procura, o que ele fez? Ele acusa a esposa. Olha, a mulher que o senhor me deu. De tabela, ele acusou Deus. E se ele soubesse amar ali, ele não faria isso. Ele não teria acusado a esposa dele. Por quê? Porque não conhecia o amor. Por isso que Jesus falou, esse é o primeiro e maior mandamento. Então, decidam amar, mesmo quando há ódio ao seu redor. Mesmo quando as pessoas se tratam mal. O que Jesus falou? Jesus desafiava a sociedade o tempo todo. Ame o seu inimigo. Amar inimigo não é fácil, não, gente. Ô, Eu amar pastor, o inimigo, eu preciso estar uma comigo pergunta. mesmo. Sim? Uma pergunta.
Então, quer dizer que Pois amar não? é uma decisão minha. Eu decido se eu quero ou não amar. Amar é decisão da minha vontade, ninguém nasce amando, não. Por isso que, Uhum. por isso que é um mandamento. E esse mandamento, existe algumas pessoas que dizem que supremo dom de amar, acho que está em Coríntios 13, as pessoas falam muito isso. Supremo dom do amor. Amor não é dom, não. Porque Jesus está Uhum. dizendo muito, muito claro que ele é um mandamento. E ele está no imperativo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, nós Ontem, precisamos decidir amar. ontem eu me deparei com a situação que eu fiquei assim, eu fiquei até meio que pasmo diante da situação lá no meu trabalho. Tem um rapaz lá, um jovem, ele é até católico, mas é uma pessoa assim muito amável, é muito amigo, ele é muito, sabe, carismático com todas as pessoas. E a maneira dele Uhum. cumprimentar todo mundo é sempre dando um abraço nos colegas de trabalho. E ontem tinha uma moça numa salinha assim, onde a gente está, porque a câmera lá está em reforma, e eles reservaram um espaço lá para a gente trabalhar nos computadores, uma espécie de uma lan house. E essa moça estava em um dos computadores e ele chegou, cumprimentou todo mundo, deu um abraço, me deu um abraço no outro, e foi abraçá-la. Ela empurrou ele e disse assim: olha, eu detesto abraço. Você pode conversar comigo o dia todo que eu vou lhe ouvir, mas não me abrace. Eu nunca gostei de abraço. E eu parei assim, eu fiquei até sem palavras até para perguntar à moça por que ela não gosta. E eu vim para casa com essa pergunta na minha Agora mente. pergunta. Por que as pessoas, pastor, têm esse tipo de atitude? Será que isso é algum trauma? Será que isso é, não sei, será porque não foi amada pelos pais? De repente não obteve o amor da família e isso desenvolveu nela também? Não sei. Vou pedir, sim, pastor Anderson, dizem, você ouviu a pergunta? Eu acredito que é a personalidade da pessoa, como algumas coisas que foram acontecendo na infância, foram acontecendo, mas a pergunta que eu faria é: o irmão está certo? O irmão que abraça todo mundo está certo? Você está dando para ouvir aqui essa fala? Não. Então, Como é que é, pastor? uma Faça a coisa que pergunta de novo. devemos, Tá a pergunta baixinho. que ele A voz deles são baixinha aqui. sabe baixinho, né? Ele Baixo. falou que pode ser uma questão de personalidade, mas ele fez uma pergunta muito interessante. O irmão que está abraçando todo mundo está certo? Porque É, existe muito. Temos que ter cuidado com isso. aham. Principalmente líder. Líder não pode sair abraçando todo mundo assim, não, porque isso é muito arriscado. Porque tem pessoa que não gosta de ser abraçada, às vezes é um trauma emocional, elas não receberam amor suficiente quando criança. Então, tem pessoa que cresce meio com esses mecanismos, que são mecanismos de defesa. Assim, eu só achei estranho, porque assim, eu já conheço ele há muito tempo, eu trabalho lá já há 8 anos, e assim, eu conheço ele há uns 3, 4 anos atrás. Então, assim, ele sempre teve essa atitude e eu nunca presenciei alguém rejeitar o abraço dele, assim, entendeu? Todo mundo Uhum. que ele abraça, todo mundo se sente bem, se sente acolhido, não sei, assim, claro que sempre há um momento para tudo, né? Talvez eu nunca Sim. vi, foi a primeira vez, né, a reação dessa moça. Agora eu também, de repente, não sei se ele está fazendo o correto, se está. Não sei. O fato é que existem muitas pessoas que nós temos que ter cuidado, que não gostam de ser abraçadas. E nós precisamos respeitar. Uma coisa, por exemplo, e dentro das igrejas, existe momentos que as pessoas vão cumprimentar, nós usamos aqui a seguinte forma: os irmãos abraçam os irmãos e as irmãs abraçam as irmãs. Por que isso? Isso é uma questão de prudência. Às vezes vai ter uma pessoa dentro da igreja, um esposo que não é crente, uma esposa que não é crente, você vai ver o irmão abraçando a esposa dele, não vai gostar disso. Então, essas coisas a gente tem que ter uma certa prudência em fazer. E também tem isso, a gente tem que ter esse olhar, né?
Às vezes, muitas vezes, as pessoas se sentem mais confortável a gente pegar na mão, falar de longe, essas coisas assim. Tem pessoa que gosta de abraço, ok, mas não são todas mesmo, não. Por várias razões, né, que às vezes conhecemos, então por isso que a gente tem que ter esse cuidado, para não afastar essas pessoas de nós, ou de nosso convívio, dentro da igreja. Verdade. Ok, pastor, pode O prosseguir. segundo mandamento, mais alguma pergunta aí? Então, vamos Não, continuar pode aqui. prosseguir. Eu acho que a gente tem que levar esse treinamento, a gente entender o pastor, ele tem uma figura de autoridade, aquela coisa toda, e ele também tem que, um pastor bem preparado, treinado, né, para entender as pessoas, com um certo tempo ele tem que começar a entender que tem membros que vão na igreja, que tem problemas. Exemplo, lá em Campo Grande, um rapaz, um pastor de escola, Uhum. né? Ele não para em igreja nenhuma, mas ele para na igreja do pastor. Por quê? Porque o pastor, só de pegar da mão dele, já percebeu que ele é retraído. Aquela mão mole, aquela coisa toda. Uhum. E o pastor foi buscando se aproximar dele, aí até que ele abriu o coração do pastor, porque o pastor da escola, ele pegou e abriu o coração do pastor. Qual era o problema dele? Ele tinha sido abusado quando era criança. Isso causava um grande problema no casamento, ele não gostava de toque, ela não gostava, entendeu? Uhum. Então, mas nenhum pastor conseguiu identificar isso nele. Aí ele não conseguia ficar na igreja de ninguém, só com ele lá. Por quê? Porque ele foi respeitando, foi tratando, foi tirando essas feridas. E o treinamento de um pastor leva ele a ter esse conhecimento, de encontrar, até não pegar na mão do membro, ele identificar que ele não está legal naquele dia, não dá o aperto de mão, Uhum. um abraço. Nem todo mundo gosta de abraço. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela não gosta que encosta nela. Ninguém, a não ser pessoas próximas. Qual o problema dela? Ela foi, no passado, recusada por causa da cor da pele, aquela coisa toda. Então, vai criando um monte de coisa que nem ela mesma sabe, um montoado de problemas que nem ela mesma sabe. Então, ela está doente da alma, né? Uhum. Essa pessoa precisa ser cuidada da alma. A primeira tem que ser compreendida. Ser compreendido, tratado e aceita, tal como ela é. Isso é importante. Aceitarmos tal como a pessoa é, sem tentar mudar. Na verdade, nós não mudamos ninguém. Com palavras, essas coisas, né? Mas o nosso jeito de ser, nosso modo de viver, ou maneira de viver, faz total diferença. Então, o segundo mandamento que Jesus falou é semelhante ao primeiro, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é amar. Para eu amar alguém, né? Por isso que olha a profundidade disso. Para eu amar alguém, eu preciso ter decidido me amar. Eu preciso saber me amar. Uma coisa eu vou dizer, que às vezes as pessoas nem percebem. E durante longos anos que eu tenho trabalhado nesta área, posso dizer com toda convicção, grande parte das pessoas não se amam. E nem sabem disso. Mas tem atitudes que mostram isso. Às vezes, quando eu percebo que uma pessoa ela não se ama, eu pergunto, você se ama? Mas é claro que eu me amo muito. Aí eu vou fazendo algumas pontuações, não vou dizer que ela não, mas só vou mostrando algumas pontuações, ela para refletir e vê que ela não se ama. Então, isso, que fique isso claro, grande parte das pessoas não se ama, mesmo dentro das igrejas. E não foi por acaso que Jesus falou isso. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, ao próximo como a si mesmo. Porque quando eu me amo, eu vou ter condições de amar o meu próximo. Eu até citei isso no livro Meu Comportamento e Sexualidade Humana. Eu citei um exemplo, né? Se tivéssemos no consultório um amorômetro, isso é hipotético, não existe amorômetro, não existe termômetro. Mas se tivesse um amorômetro de uma escala de 1 a 10,
Se eu me amasse só no grau 3, eu não teria condições de amar ninguém no grau 5. Por isso que eu preciso decidir amar. Porque as pessoas já nascem com, por exemplo, família. Às vezes, família traumatiza muito uma criança, a forma de cuidar, a forma de tratar, a forma de portar com ela. E existem situações que ela pode não sentir amada. Um exemplo simples. Criança precisa ser orientada, precisa ser dirigida em muitas situações, mostrar o certo e o errado. Elas esperneiam, elas reclamam, porque coloca limite. Mas elas fazem coisas erradas para verem o limite. É como se criança gostasse do seguinte: ela brincasse para lá, mas tivesse uma corda que você puxar na hora que ela ultrapassar os limites. Isso precisa ser. Então, quando a criança não é cuidada, não é orientada, e não é, às vezes, nem repreendida, ela pode também não se sentir amada por isso. Por exemplo, uma criança que está brincando, vai lá, os pais chamam para almoçar, reclamam para tomar banho, reclamam que não quer tomar banho. Mas se tiver alguma criança lá que os pais não chamam, não preocupam, elas vão se sentir desonradas, vão se sentir não amadas. Isso vai causando, durante toda a sua vida, a falta de amor para consigo mesma. Eu não devo prestar, eu não devo ser uma pessoa boa, porque estão dizendo isso de mim. Né? Tem criança que já muitos pais chamam, essa criança é muito burra, você é burro. Eu nem sei por que chama criança de burra, né? Porque burro é um animal inteligente. É mais do que os outros animais. Por exemplo, o burro, você jogar um burro na água, no buraco, ele não vai. Ele vai empacar. O cavalo, não. Se você explorar, ele passa, te mata, joga no meio da água, se afoga, mas o burro não entra. Mas nós temos que saber como tratamos os nossos filhos. Devemos tratar com amor, com carinho, dando segurança, corrigindo, mostrando os limites, mostrando que o amamos. Então, se isso não acontece, a criança cresce largada, ela vai sentir sem ser amada. Né? E uma grande coisa que acontece da criança à fase adulta. Eu vou repetir aqui uma frase que é: a suprema felicidade na vida está na convicção de que somos amados. Por isso que Jesus disse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, eu preciso me amar para espalhar amor. E quando eu espalho amor, eu estou cultivando a paz. Eu preciso semear amor como discípulo de Cristo. Se eu não... O que Jesus falou? Como que nós vamos conhecer o discípulo dele? Pelo amor. Olha, ele trabalhando todo esse aspecto, repetindo isso. Porque não adianta fazer tantas coisas se eu não amo, né? Eu diria seguindo, que o pecado ele é malvado e leva o ser humano o quê? Totalmente o contrário do que Jesus falou. O que o pecado faz? Ele leva a pessoa a odiar, a irar, a pagar mal com mal. Além do mais, o ódio é destruidor. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele leva todos esses comportamentos. Na verdade, o ódio é como uma bomba que a pessoa carrega dentro do peito. Faz mal ao odiador, aquele que odeia. Às vezes você odeia alguém, mas que a pessoa nem está aí para você. Mas você está com uma bomba dentro do seu peito que pode explodir a qualquer momento. Porque o ódio, ele é destruidor, né? É o contrário do amor. O amor constrói, o amor é de Deus, o amor, amar é ser discípulo de Cristo, mas quem odeia não é discípulo de Cristo, não. Então, nós temos que ter cuidado, porque tem muitas pessoas que têm muito ódio, né? Às vezes, até dentro do meio eclesiástico, né? Então, não devemos carregar essa bomba dentro do nosso peito, que é o ódio, que vai matar nós mesmos. Porque existem muitas pessoas mortas emocionalmente,
por causa do ódio. Então, há uma destruição. A emoção da pessoa, às vezes, está em frangalho. O apóstolo Paulo, eu diria que o apóstolo Paulo era um grande terapeuta em clínica da alma. Por isso ele escreve ali em 1 Coríntios 13, né? Para uma igreja que estava ferida emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Vocês pensaram nisso? Por que ele escreve isso? A igreja de Corinto, meus amados, era uma igreja emocionalmente ferida. Era uma igreja espiritualmente ferida. Então, ele escreve em 1 Coríntios 13, e ele começa com uma conjunção do verbo irregular presente do subjetivo. O que é uma conjunção irregular presente subjetivo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não adianta nada. Então, ele ali tem pessoa que confunde isso, fala que Paulo falava língua de anjo e tal. Não, ele fala língua de anjo é anjo. Né? Então, Paulo está... Por isso que eu estou dizendo, que antes de eu dizer, eu falei, isso é uma conjunção do verbo irregular presente subjetivo. Ele não diz, em momento algum, que ele fala língua de anjo, não. Ele está dizendo, ele está usando essa metáfora, essa coisa, ele está até sendo um pouco hiperbólico, exagerado, para que as pessoas entendessem a importância do amor. Porque se eu não amo, o que ele fala? Eu sou como um simples retinho, é vazio. Ou seja, a pessoa que não ama, ela é uma pessoa oca. Ela é uma pessoa vazia. E isso é muito ruim. E ele segue, né? Ainda que entregar seu corpo para ser queimado. Ou seja, ele não deu o corpo dele para ser queimado, assim como ele não falava nem dos anjos, ele não deu o corpo para ser queimado. Mas a base ali que ele fala, ele está querendo mostrar a base, é o amor. Precisa ter amor, precisa amar. Né? Uma das igrejas que dá mais trabalho ao apóstolo Paulo foi a igreja de Coríntios. Né? Ele me parece que é uma igreja que ele fundou, ele foi pastor em 3 anos e meio naquela igreja, porque Paulo era missionário, né? Sabemos disso, né? Mas a igreja de Corinto ficou um período maior, mostrando a importância do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Isso é muito profundo, né? O amor perdoa, né? O amor não busca seus próprios interesses. E tem cuidado, ele trabalha com justiça. O amor é justo. Por isso que eu disse que Adão não tinha aprendido a amar ainda, né? Quando ele acusa a esposa de levou ele fazer aquilo tudo. Na verdade, ele era um esposo ausente, né? Ele era esposo ausente, como existe muitos esposos nos dias odiernos. Se ele tivesse presente ali com a esposa dele, teria acontecido aquilo, né? Não é isso? Na verdade, pastor, a culpa maior naquela questão foi de Adão, né? Porque a ordem primeiro foi dada a ele. Ou eu estou enganado? Exatamente. Ele tinha o Né? conhecimento. Exatamente. Foi dado a ele. Sozinha, deixou a esposa sozinha, e ela, eu creio assim, nas suas fragilidades emocionais, deu ouvido a quem ela não deveria dar, trouxe para ele, e ele conscientemente, tem pessoas que falam, mas Adão comeu, por que não? Não, ele comeu consciente que ele ia cometer o pecado, porque Deus tinha falado primeiro com ele. E eu acredito que ele deve ter passado essa recomendação de Deus para a esposa. A Bíblia não diz isso, mas assim, é uma forma de pensamento minha, né? Assim, Deus falou com Adão, ó, não, de toda árvore você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa você não pode comer, porque certamente comer você vai morrer, e papapá. E provavelmente ele deve ter passado essa informação para a mulher, ou não sei se a mulher estava no momento também que Deus estava falando, não sei. Então, assim, a culpa maior... É que ele não conhecia, o fato é que ele não conhecia ainda a teoria do amor. Porque se ele se amasse, ele não estaria fazendo nada daquilo, não é isso? Por isso que Paulo trabalhou muito
sobre o amor. Além, quer dizer, é seguidor de Cristo, né? Que falou sobre os discípulos dele. Eu quero só pontuar o versículo 12 desse texto, né? Tá dando 20h54 aqui, não estou olhando na tela do computador aqui. É isso mesmo, esse horário? Isso, isso. Isso. É isso mesmo, né? Já estão cansados? Até que pode dar uma conclusãozinha. Faz uma conclusãozinha. Então vamos lá. 1 Coríntios, esse texto do apóstolo Paulo me chamou a atenção, o versículo 12, a sequência dele. Esse ainda é Porque 13? agora... 13? 1 Coríntios 13, versículo 12. Eu até anotei aqui. Porque agora, vou ler aqui, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis, como também sou conhecido. Olha, às vezes as pessoas só veem esse texto num âmbito teológico, mas eu gostaria de pontuar o seguinte, uma coisa muito importante. Precisamos, o que ele diz? Então conhecereis como também sou conhecido. Agora conheço em parte. Ele vê de uma forma enigmática, uma forma obscura. É porque nós precisamos clarificar nossa mente, sair do raso, conhecer melhor de nós, para não julgar ou ver o outro de acordo com pouco conhecimento que temos de nós mesmos, porque isso se chama projeção. Porque, às vezes, nós conhecemos tão pouco de nós mesmos que nós vamos julgar o outro como eu sou conhecido, como eu me vejo. Deu para perceber a base, a importância disso aí? Eu vou projetar. Isso leva, num relacionamento, seja ele conjugal, com filho, seja na igreja, em clínica da alma, isso leva uma coisa chamada projeção. Se eu não me conheço, eu vou conhecer, vou mostrar ao outro, vou passar para o outro como eu me conheço. Ou seja, eu vou projetar no outro característica que é minha. E isso é muito danoso para qualquer relacionamento. É por isso que nós precisamos de luz, né? Para clarear mais. Aí estava obscuro. Nós precisamos de luz para iluminar a parte sombra de nossa mente. O que a Bíblia diz, o salmista? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha como a Bíblia completa a Bíblia, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Nós precisamos ter luz. E Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Então, nós temos que clarificar, nos conhecer melhor, buscar caminhar para dentro de nós mesmos, que existem muitas pessoas que caminham para fora. E eu vou citar uma frase aqui agora, aquele que caminha, aquele que sonha, né, que olha para fora, voltando aqui, aquele que olha para fora, ele sonha, mas quem olha para dentro, acorda. Então, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Precisamos aprender a escutar o que o outro me diz e não os meus preconceitos. Devemos ter cuidado com os nossos preconceitos. A propósito, eu gostaria de perguntar, você é preconceituoso? O que você acha de você mesmo? Pense, não precisa nem de me responder, não. Como você se vê? Como uma pessoa preconceituosa? Como uma pessoa desprovida de preconceito? É um momento, assim, nessa caminhada, de começar a avaliar isso. Porque existem muitas pessoas que dizem, olha, eu não tenho preconceito de nada. Mas tem. Às vezes é uma pessoa muito preconceituosa. E na qualidade de servo do Altíssimo, na qualidade de terapeutizadores de alma, trabalhar em clínica da alma, trabalhar em qualquer lugar, dessa visão, nós não podemos ter preconceito.
nós precisamos escutar com acolhimento sem julgar. Porque a pessoa preconceituosa, ela julga muito. Porque ela vai julgar o outro segundo os seus preconceitos. Às vezes a pessoa nem sabe que tem preconceito, ela não sabe a definição. Uhum. Ela é preconceituosa, mas ela não sabe o que é preconceito. Exatamente, não sabe Não sabe a muito. definição de preconceito. Exatamente. Né? É um conceito pré-estabelecido. Ela vai formando dentro dela uma opinião, vai se fechando dentro daquilo. Ela não se conhece e não vai conhecer o outro. Vai começar a julgar o outro segundo o seu conceito, segundo aquilo que ela acha que é certo. E nem sempre que a pessoa pensa que é certo, nem sempre a verdade é uma realidade, nem sempre a realidade é uma verdade. Pode ser realidade para uma, pode ser não ser verdade para o outro. Teve uma frase de preconceito, Ah, uma frase que define a pessoa que tem preconceito. Eu não fui na cara daquele fulano. Você conhece o fulano? Não. Eu não fui na cara dele. Não é um preconceito? preconceito, né? Você não conhece, já fez um julgamento precoce, Sim. né? E não gosta do cara, porque ele não conhece. Não gosta de quem Vocês ouviram o que ele falou? Valeu. Deu para ouvir, né? Ok. Então, o que é isso? Vou clarificar isso para vocês. Eu não fui com a cara de alguém que nunca viu, não conhece. Isso é porque a pessoa, dentro dela, existe alguns que nós chamamos de arquétipos. São aqueles protótipos que a pessoa vai criando dentro da sua mente, dentro da sua estrutura psíquica. Então, ela vê alguém que não bate com aquilo que ela tem, que acha que é o certo dentro dela, com seus arquétipos, com seus protótipos, ela já não disse, eu não fui com cara de fulano. É sério? Às vezes alguém fez vou citar um exemplo. Alguém, na infância, ela já gravou aquela imagem dentro de si, fica gravada. A mente é como uma fita cinematográfica, vai gravando. Então, quando ela vê alguém com aquelas características, bate automaticamente e ela não vai, porque ela diz, eu não fui com a cara daquela pessoa. Eu tive um exemplo de uma pessoa que tinha um problema de asma, ela tomava medicação, dava aquelas bombinhas, aqueles negócios, né? Aquelas coisas que todo remédio para asma ataca o coração, né? Mas ela estava em crise, foi na farmácia comprar o remédio, que fazia bem, que resolvia o problema da asma, a crise de asma, e o vendedor, o balconista ali, ele tinha uma aparência com alguém que ela não gostava. Ela comprou que remédio não fez o mesmo efeito, porque a emoção dela bloqueou a atuação do medicamento. Então, muitas vezes, as nossas emoções, as emoções mal conduzidas, elas bloqueiam o medicamento atuar. E eu diria mais, emoção mal conduzida bloqueia a capacidade de raciocínio. A pessoa em desequilíbrio emocional, ela não vai raciocinar bem. Entende? Então, devemos ter cuidado com as nossas emoções, né? Essas feridas que às vezes trazemos na alma, por isso que precisamos balsamá-las, para passar bálsamo, precisamos tratar, procurar alguém para... Repete essa frase que o senhor falou assim, emoção mal conduzida, ela faz o quê? Não. Ela bloqueia a capacidade de raciocínio. Correto. É só para eu anotar isso aqui. Ok? Tá, Ok. joia. Vamos fechar aqui, cara, do horário, né? Eu quero falar sobre ouvir e escutar. Quem apenas ouve, interrompe a fala do outro. Mas quem escuta, acolhe e aceita o outro tal como ele é. Porque você ouviu que a pessoa que o outro começa a falar já interrompe, completa a frase para a pessoa, ela não está escutando o outro. Está escutando os conceitos dela. Então, vou repetir para vocês gravarem. Quem apenas ouve, interrompe a fala do outro,
do seu interlocutor, né? Mas quem escuta, acolhe e aceita o outro tal como ele é. E é assim que nós precisamos portar, aceitar o outro tal como ele é. Porque quando a pessoa aceita, quando eu me sinto aceito, aceitação é um princípio, é o início de uma mudança. Ninguém vai mudar se ela não se sentir aceita, se ela não sentir isso. Então, por isso que nós que trabalhamos em clínica da alma, nós que procuramos ajudar alguém, precisamos aceitar o outro tal como ele é. Devo pontuar que a aceitação não é concordar. Eu posso não concordar com a pessoa, mas eu preciso de aceitar. Tá bom? Em certos momentos, o melhor... Olha outra coisa interessante aqui. Em certos momentos, o melhor conselho é não dar conselho, mas escutar com o coração. E as pessoas, dar conselho, em qualquer esquina nós encontramos pessoa para dar conselho. Mas encontrar alguém para ouvir, para nos escutar, ouvir com escuta, é mais difícil. Porque nem sempre que é bom para mim, é bom para o outro. Às vezes eu vou julgar o outro, não, é bom para mim, é bom para o outro. Não é assim que as coisas funcionam dentro das emoções, dentro da estrutura psíquica. Então, para eu, às vezes, no momento que eu fico dando conselho, eu preciso só escutar com o coração. E a pessoa vai clarificar as emoções dela. É muito importante eu procurar clarificar as emoções da pessoa para que ela possa proceder. Conselho tem duas coisas. A pessoa vai aceitar. Se der errado, se der certo, tudo bem. Ela não vai lembrar de você. Mas se der errado, ela fala, olha, eu fiz o que fulano falou, eu fui aconselhado pelo meu terapeuta, pelo meu pastor, pelo meu, seja lá que for, a culpa é sua. Entendeu? Então, ter cuidado com isso. Então, servem essas palavras no nosso encontro de hoje. O nosso próximo encontro será quarta-feira que vem, né? Tá bom? Nesse início, vamos fazer toda semana. Essa aqui já foi marcada 19h30, que é um horário melhor. Está tendo a sugestão que vai fazer 19h30. Desde as 19 a gente começa a esperar, né? Faz igual aquele livro de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Se você vem às 4, desde as 2 eu já estou te esperando, né? Então, você vai começar a estar sugerindo. Vocês acham que 19h30 é melhor, ou 19 mesmo? Como é que você... 19h30, pastor. 19h30? 19h30, porque a gente chega do trabalho e já se prepara, né? 19h30 então, às 21 fiquem preparados. 19h30 às 21. Porque falar demais não vai resolver. A gente tem que ir absorvendo as coisas. Todas as quarta-feiras. Todas as quartas. Esse início vamos fazer toda quarta para a gente estar tendo um melhor entrosamento. Tá bom? Certo. Então, para mim, dá uma resposta para os de fora. Às vezes querem saber de mim, por exemplo, os meus filhos, vai ser, no caso, a aula está sendo gravada e vai ser enviada depois para eles, não é assim? Vamos enviar para os alunos, sim, com certeza. Os que estiverem matriculados, se tiverem... Então, porque às vezes ficou com uma questão... Pronto. Ficou com uma questão de necessidade, né? E, pronto. A Ediane... Falar nisso, é uma... A Ediane... Não, a Ediane, quem está em Portugal, na Europa, não bate o horário. Vamos enviar. Pronto. Agora tem Joelso, que não participou. Eu vou ter que ver com ele, porque ele tem culto na quarta. Ele não viu esse conceito aí. Aí eu vou conversar com ele, ver se ele consegue dar um jeito nas quarta-feiras, ele perder culto, para pegar essas aulas. Vai ser bom para ele. Isso. A Maraísa não conseguiu entrar na sala hoje, na aula. Ela vai assistir a aula gravada hoje, e amanhã vamos tentar ajustar essa situação para baixar o programa no telefone dela. Certinho? Como é que a senhora sabe que ela não conseguiu assistir a aula? Porque ela falou comigo.
Eu estava no meu telefone comunicando com ela. Então, a senhora não estava assistindo a aula, estava falando com ela. Estou Seria aqui isso? assistindo Eu com a entendi? Zenaide. Eu assisti a Hã? aula com a Zenaide. Eu assisti a aula com a Zenaide. Bem. Não me puxe minhas orelhas. Eu só vi o Saiu telefone bem, aqui. saiu bem. Que eu fiquei atenta com ela, que ela tentou entrar e não conseguia. Aí eu disse Tá para ela, não, certo. eu vou conversar com o pastor e você vai pegar a aula gravada amanhã. Ela e o Joel, Tudo daqui de bem, mas Teixeira, as certo? pessoas precisam. Vamos começar a ajudar um ao outro, né? Precisa se Certo, focar mais. certo. Não pode ser É isso que eu voado, quero não. Não serve, né? certo. Tá Sim, certo? foi Vamos isso que eu tentei focar. ajudar os dois hoje, né? Isso, ajudar Jesus falou para levar a carga um dos outros, né? Ajudar, É né? carga pesada. Ó, Vamos ajudar. Joel e Maraísa é muito pesados. Eles são não, não, faz isso não, que é preconceito. Ainda bem que eu parei antes, Já, eu parei antes, gente. já não está aqui mais quem falou, Não, hein? mas são pessoas. O pastor, a Pois única não, coisa que eu gostei desse vídeo aula aí só foi do pastor Renato, que ele falou muito. Olha, realmente, eu eu. gostei da fala dele, falou o tempo todo. Ó, Ah, mas pronto. escreveu tudo, ó. Aqui, ó. E eu fui, Também, quando olha, eu tenho um secretário aqui do meu lado, viu, gente? que o Eu pastor lá, tô só absorvendo, a gente só anda falando, eu falei, hoje eu vou só ouvir. Eu Ó, penso que o pastor deixa eu falar uma Renato coisa leu o aqui. Tiago, tá? É? Ele leu o psicanalista Tiago. Você é pronto para ouvir. Tadinho, Ah, Eu tô ouvindo, hoje eu peguei tudo. Peguei de todo mundo hoje aí um pouco. Perfeito, gostei muito. hoje o que o pastor Renato fala muito e prega muito na igreja, hoje ele ficou quietinho, ó, eu gostei, ó. Hoje eu fiquei quieto, Um pouco, né? Até eu me surpreendi comigo mesmo hoje. Até eu fiquei assim, impressionada hoje. Tá? Ó, a missionária Zenaide deve ter pensado que eu estava passando mal. Olha, eu também pensei, ó, mas no momento eu falei, não, ele tá Imagina ouvindo. aí, Eu conheço o meu pastor, ele está absorvendo tudo. É igual uma 2 horas esponja. olhando para essa tela, 2 horas. Amém. Então, assim, Mas precisa um momento, muito né, bom, pastor? gostei Alimentar muito. também, tá? Dar alimento, precisa alimentar também, né? Não, hoje eu vim só. Eu não sou sanguessuga, não, mas hoje eu vim pegar. Não, tá certo, não, mas não caracterizou, não. Tá tudo certo. Que Amém. bom. Amém, Eu agradeço a perfeito. participação Vamos. de todos vocês e foi muito bom estar com vocês. Nós temos um grupo, pode estar colocando a impressão de vocês no grupo. E eu gostaria que vocês assistissem aquele vídeo que eu postei lá. Alguém chegou a ver? Ah, eu vi. Eu vi. Então, depois eu vou pedir algumas coisinhas sobre aquele vídeo, tá bom? Tá bom. Tá certo. Gente, fique na paz de Cristo, tenha uma noite abençoadíssima. E Deus vocês abençoe. A pediram paz do agora, Senhor a todos do grupo aí. Muito obrigado. agradecemos a todos e que o Espírito Santo continue conosco. amém. Pastor não foi ali, tá mandando a paz. Olha pelos outros. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Só nesse... Pronto, doutor Daniel. Agora vamos desligar nós aqui. Shalom.